Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí de volta, do recesso, esse nosso recesso curtinho aí, mas que serviu para relaxar um pouco, descansar, não é mesmo? Então agora vamos ver qual é a nossa aula de hoje. Objeto do conhecimento: higiene corporal, estilo e qualidade de vida. Detalhamento: conceito de higiene, consciência e cuidados com a saúde. Práticas corporais alternativas. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Muito bem, turma. Então, para a gente poder começar a falar o conteúdo de hoje, que é sobre higiene, vamos primeiro analisar o seguinte contexto que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha essa situação. A terrível transformação do Igarapé do Tarumã, fica na zona oeste de Manaus, em um imenso esgoto a céu aberto, foi causada por péssimas políticas que permitem até hoje a ocupação desordenada, o desmatamento e a falta de serviços públicos, como o saneamento básico. Essa condição de insalubridade acaba por influenciar diretamente a qualidade de vida dos moradores da zona urbana e da zona ribeirinha. Então, gente, hoje o bairro do Tarumã, que circunda essa área aí desse Igarapé, é uma área bastante ocupada, onde tem bastante casas, condomínios e também, como ela fica à margem desse Igarapé, fica ali também muitos flutuantes que são usados como hotéis, lugar de hospedagem, mas também como restaurantes. Então é uma área bastante movimentada. Desde a década de 70, 80, essa ocupação cresceu espontaneamente, ela cresceu assim, de uma forma muito grande. Mas ali, então, o poder público não conseguiu fazer com que aquela área fosse preservada. Então, o que antes era um local onde as pessoas tomavam banho, iam no final de semana ali passar o dia com a família, com as crianças, porque ali é uma área que, além de ter uma água muito boa, na época que era limpa, tinha uma área muito boa, tinha até uma cachoeira pequenininha ali, onde as pessoas se divertiam bastante. Então, era um balneário muito popular, não era de condição particular, era público, todas as pessoas podiam ir lá de graça. Mas, infelizmente, foi acontecendo a ocupação naquela região e o esgoto das casas, das residências, tudo foi sendo jogado naquela parte, naquele braço do Igarapé, fazendo com que ele se tornasse, então, altamente poluído. Certo? Então, hoje, como vocês podem ver aqui nessa imagem, vamos ver aqui, ó. Olha só, a situação do Igarapé em 2015, esse daqui há um tempo atrás, tá bom? Muito tempo atrás. 2015 já estava, na verdade, bastante poluído. Então, há muito tempo, lá para a década de 70, 1970 até 80, ainda era um pouco possível de tomar banho nessa região. Hoje é uma situação totalmente degradada, uma região bastante degradada, como vocês vão ver agora aqui, ó. Então, com lixo, as pessoas jogam lixo, a sujeira, a água servida toda vai para essa região, fazendo com que ela fique, então, extremamente inapropriada para o banho. Tá? Então, essa é uma situação relacionada à higiene. E o que vem a ser higiene? É a prática do uso constante de elementos ou atos que causem benefícios para os seres humanos, visando o seu bem-estar e a saúde perfeita. Muito bem, gente. Então a higiene está relacionado a um conjunto de práticas, de atitudes que a gente utiliza para a melhoria da saúde,
para a manutenção da saúde, para a qualidade de vida, o bem-estar. Tá bom? Então, tudo isso está relacionado à higiene. É aquilo que a gente aprende desde criança, na escola, né? Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho. Mas não é somente isso, gente. A higiene ela tem que vir, primeiramente, como um ato consciente, uma consciência do nosso corpo e do corpo dos outros, onde a gente tem um cuidado, primeiramente, com o nosso e depois com a saúde dos demais. Então, por isso, existem diversas formas de higiene. Não só a higiene corporal, mas também a higiene ambiental, a higiene coletiva, entre outras formas. Vamos começar vendo uma delas, que é a higiene ambiental. A higiene ambiental está relacionada com a preservação das condições sanitárias do meio ambiente, com o intuito de impedir que prejudique a saúde do ser humano. Então, a higiene ambiental está relacionada a maneiras que a gente encontra para preservar o lugar onde a gente vive. Esse meio ambiente que está relacionado aí não é somente ao meio ambiente natural, mas também aquele meio ambiente geográfico, aquele meio ambiente em que nós também produzimos, né? Aquele que a gente constrói, que é o nosso meio ambiente urbano também. Então, tudo isso, todo aquele local onde a gente vive, contexto onde a gente mora, onde a gente se relaciona, onde a gente existe, é o nosso meio ambiente. E a prática de higiene ambiental está relacionada com a manutenção da limpeza, da organização desse ambiente, com a preservação dele para o nosso bem-estar, saúde e qualidade de vida. Então, por exemplo, mesmo que você não more numa região mais rural, ou mais distante da zona urbana, mesmo que você more numa zona urbana, como é no caso aqui, né, o meu caso, o caso das pessoas que moram aqui na mesma cidade que eu. Mesmo assim, nós temos que ter essa consciência de higiene ambiental, aqui, de manter a preservação do lugar onde a gente vive, certo? Mesmo que não seja mais tão arborizado, tão natural quanto antes. Existam vários espaços urbanos, certo? Urbanizados, mas a gente precisa manter a limpeza, a higiene, a organização, a preservação de tudo que existe ao redor. Então, por exemplo, quando a gente chega na cidade e vê muito lixo nas ruas, as calçadas deterioradas, os muros pichados, isso daí é uma falta de higiene ambiental, tá bom, gente? Não é só questão do poder público, é uma questão também relacionada às particularidades, né? As condições dos sujeitos também que ali moram. Então não é uma responsabilidade somente do poder público, é uma responsabilidade de cada um de nós. Então quais são os exemplos de práticas de higiene ambiental? Manter a casa limpa e organizada, tá? Isso daí é importantíssimo. A higiene ambiental começa dentro do nosso microespaço, que é o ambiente onde a gente mora, a nossa casa. Então, se a sua casa vive sempre com lixo, com sujeira espalhada pelo chão, os móveis, os objetos, tudo fora do lugar, não existe uma organização padronizada para esse ambiente, então está faltando você melhorar esses conceitos. Quando você passa a organizar mais a sua casa, a cuidar mais desse lugar onde você vive, você transforma a sua consciência de tal maneira que ela também se expande para o seu macro ambiente, o seu macro espaço, que é o quê? É o que está fora da sua casa, é a sua comunidade, é o seu município, é o seu estado, o seu país. Então você começa a ter uma consciência de que, opa, preciso cuidar da preservação do lugar onde eu moro. E aí você passa então a fazer coisas que melhoram a qualidade de vida desse lugar. Outro exemplo é separar os lixos e levá-los aos pontos de coleta. Então, o que é comum nós fazermos é juntar todo o lixo e jogar tudo no lixeiro, num único lixeiro. Não está totalmente errado, é melhor do que jogar no chão, do que jogar na rua, não é mesmo? Lugar de lixo é no lixo. Mas,
se você puder, se tiver condições de separar esse lixo, você estará contribuindo mais ainda para a higiene ambiental. Então separa o que é plástico junto com plástico, separa o que é metal junto com metal, separa o que é papel junto com papel. Então toda a categoria de lixo, principalmente os recicláveis, separa eles. E aí o que é orgânico coloca no lixo só, que é para aquele lixeiro comum levar, né, o serviço de limpeza da cidade levar. E os lixos recicláveis leva para as associações relacionadas a sucatas, a material reciclável, para eles reaproveitarem esse material, certo? Então é importantíssimo. E olha só, algumas pessoas até ganham dinheiro com lixo reciclável, né? Principalmente metal. Então latinhas de refrigerante, cerveja, outros tipos de metais também, reúne tudo isso que você pode vender no sucateiro e aí você ganhar um certo dinheiro com isso, ok? Outro exemplo é não desperdiçar água nem energia, tá, gente? Você acha que, porque a água que eu uso aqui em casa, ela vem do poço, por exemplo. Eu tenho um poço na minha casa, então eu posso usar à vontade. Gente, não pode pensar dessa maneira. A água de poço também termina, uma hora termina. Não é só você que utiliza aquele poço, tem outras pessoas que também acabam usando aquele mesmo canal. Então, várias pessoas utilizando, acaba por minar aquele lençol freático e aí depois não tem mais água naquela região, água de poço. A água que vem da rua, também eu posso utilizar? Às vezes não dá muito caro, posso usar a água do jeito que eu quiser. Não, não é assim, gente. Tá? Não é porque também você paga que você tem que usar da maneira como quiser. Essa água, gente, a água potável, a água para consumo humano, ela é muito rara. Se você for atrás das informações sobre a quantidade de água para consumo humano que existe no mundo inteiro em relação à água que não é para consumo humano, é uma quantidade muito pequena. Muitos lugares no mundo têm necessidade de água desse tipo e não têm condições de ter. Muitas pessoas padecem por falta de água. Nós temos uma riqueza muito grande de água na nossa região, mas não pensem que porque a gente tem essa abundância de água, é que a gente pode usar da maneira como a gente quer. Não, a gente precisa preservar essa abundância. Então, saber utilizar de forma consciente esse tesouro que nós temos aqui na região. Energia é a mesma coisa, certo? Então não pode ficar utilizando lá o chuveiro elétrico, não pode ficar utilizando o ar-condicionado de maneira exorbitante, certo? Sempre procurando economizar energia, até mesmo por conta do seu bolso, gente. Energia hoje não está nada barato. Então, quanto mais nós pudermos economizar, melhor. E nem se fala, então, de utilizar gato, né, gente? Isso daí é uma fraude. Você, fazendo uso de gato, você sai despertinho, mas acaba prejudicando outras pessoas. Então, nada de gato. E outra forma de higiene ambiental é não fazer queimada. Gente, queimar lixo lá no quintal, que é uma prática antiga, até meus avós faziam isso, né? Não se pode fazer isso, não pode queimar lixo, você não pode queimar nem sequer as folhas, né? Reúna isso, coloca no saco de lixo, manda para coleta, mas não queime, não faça queimadas. Quando você lança fumaça de gás carbônico, você estará contribuindo para o efeito estufa, né, que está cada vez mais alterando o clima do nosso planeta. Já perceberam como a nossa região está com um clima totalmente diferente, né? Antes nós tínhamos uma regularidade nas estações de chuva e de sol, hoje está completamente diferente as coisas. Então isso é por conta desse aumento do gás carbônico, que aumenta ainda mais os efeitos do efeito estufa,
certo, gente? Então vamos diminuir o número de queimadas. Se você quer limpar seu terreno, infelizmente não vai poder fazer uso. Não é bom fazer uso de queimadas, né? Eu sei que isso faz de uma forma mais rápida essa limpeza, mas pelo bem do planeta, de todos nós, é melhor não utilizar esse recurso. Agora vamos falar da higiene coletiva. São normas e condutas adotadas pela sociedade a fim de manter a saúde coletiva. O objetivo dela é evitar a transmissão de doenças e facilitar o convívio social em lugares comuns. Então, gente, a higiene coletiva está relacionada ao bem-estar de todos que fazem parte daquela sociedade, daquele grupo social. Então, por exemplo, para que todos não adoeçam da mesma forma como aconteceu agora no caso da Covid, tem que ter, então, a vacinação. A vacinação é um tipo de combate a doenças e que leva à higiene coletiva. Então, a higiene coletiva é uma preocupação muito maior dos poderes públicos, né, para solucionar. Mas nós, como indivíduos, como cidadãos, né, que têm responsabilidades e deveres, nós também devemos nos ocupar de cumprir com essas determinações de higiene coletiva, certo? Então, por isso que a gente não pode se eximir da vacinação. As vacinações que surgem, a gente não pode fugir delas. Sei que muita gente detesta, né, aquela sensação da agulhinha entrando, né, durante a vacina. Mas ela precisa acontecer, gente. É uma dorzinha que vai evitar problemas maiores no futuro com relação às doenças que elas evitam, né? Então, se tem campanha de vacinação, vá lá, participe, leve também as crianças que precisam se vacinar. Elas choram, elas sofrem, mas é um sofrimento bem menor relacionado ao sofrimento daquelas doenças. Então, quais são exemplos de práticas de higiene coletiva? As campanhas contra os mosquitos transmissores, como o mosquito da Aedes aegypti, né, da dengue, da chikungunya, a campanha de vacinação de pessoas e animais, tá? Então, vacinação contra influenza, vacinação da Covid, todos os tipos de vacinações das crianças, vacinação se você tem animal de estimação, então deixa também os servidores lá entrarem para vacinar o seu animal contra a raiva, contra outros tipos de doenças animais. Campanha de uso, né, de preservativo, camisinha principalmente, para evitar a proliferação de DSTs e AIDS. É importantíssimo aderir a essas campanhas. Não é só questão de preocupação do poder público, não, gente. É uma questão de preocupação com você mesmo. Use camisinha, proteja-se. As DSTs são terríveis, né? São devastadoras, principalmente a AIDS. E essa doença ela cresce, elas não estão aparecendo agora nas mídias, né? Porque a mídia está ocupada com Covid, com política, que são os assuntos do momento. Mas, na verdade, se você for lá no Ministério da Saúde, nos hospitais, conversar com as pessoas que estão dentro dessa área, você vai ouvir que os casos de AIDS continuam aumentando cada vez mais, gente. Então, não relaxem nesse ponto. Continuem se preservando, usando preservativos, fazendo testes de sangue, caso você tenha alguma suspeita relacionada a se está infectado ou não com DSTs. E outra coisa, faça exames de prevenção, aquelas campanhas de prevenção feminina, né, contra o câncer de útero, contra o câncer de mama, as campanhas também masculinas contra o câncer de próstata. Então, façam exames de prevenção. As mulheres já são há muito tempo mais prevenidas, né? Já têm uma rotina de prevenção, de ir ao médico para todo ano, né, para procurar ver se está tudo ok, fazer um check-up. Mas os homens ainda estão precisando melhorar muito nesse ponto. Então, façam exames de prevenção todo ano vão no médico lá para fazer um check-up geral, se está tudo bem com o seu corpo,
porque se houver algum problema, quanto mais cedo ele puder ser detectado, mais cedo começa o tratamento e você consegue então se curar daquele problema. E agora, finalmente, vamos falar sobre a higiene pessoal. Então, a higiene pessoal são cuidados físicos e mentais que o indivíduo exerce para a própria saúde. Exemplo: banho, asepsia, que é a lavagem das mãos, higiene oral, água potável, lavagem de alimentos. Então, isso são cuidados próprios do indivíduo, né? O indivíduo é que realiza esse cuidado consigo mesmo. Então, higiene pessoal está relacionado ao quê? Com cuidar de você mesmo. Isso é higiene pessoal. Então, no caso dos homens, quais são os exemplos de higiene pessoal? Ter cuidado com o cabelo e barba, tá, gente? Então, lavar bem os cabelos durante o banho, fazer uso de shampoo, né, de produtos para lavar bem os cabelos. A barba também precisa ser lavada. Se você gosta de manter uma barba, então você precisa também mantê-la higienizada, tá bom? Existem produtos próprios para isso. Se não, se você não gosta, faça então regularmente a barba, né? Raspe-a. Manter cuidado com as unhas, tá, gente? O homem também cuida das unhas. Não precisa pintá-las, né? Lógico, mas você precisa cuidar delas. Então pode também fazer uso de serviço de manicure, sim, se você quiser ter um cuidado muito melhor, né? Mas também, pelo menos, no mínimo, você cortar as unhas. Tem muitos homens que gostam de manter as unhas grandes, né? Às vezes é porque o camarada gosta de tocar um violão e tal, aí diz, porque essa unha aqui serve para dedilhar, né? O acorde lá, mas, gente, para isso existe a paleta, né? Aquela ferramentinha lá que você usa, certo? Então, não vá se esconder, justificar por conta disso, não, certo? Se não for possível mesmo, então pelo menos sempre esfregue as unhas durante a asepsia, pegue uma escovinha, esfregue bem embaixo das unhas para tirar as sujeiras que se acumulam embaixo das unhas. Pele, também é importantíssimo, cuidar da pele, passando principalmente protetor solar, certo? Então, nós vivemos numa região muito próxima da região equatorial, onde a incidência solar é muito forte. Então, consequentemente, os raios ultravioleta também são muito mais fortes aqui. Com isso, nós vivemos numa uma propensão maior a adquirir câncer de pele. Então, para isso, precisamos cuidar dela, passando protetor solar, principalmente aqueles com um fator de proteção bem alto, certo? Se não for possível, pelo menos proteja-se, utilize roupas adequadas que também sejam anti-raio ultravioleta, chapéus, tá? Então, cuidem-se, porque essa questão dos raios ultravioletas nós não enxergamos, mas eles são reais. Partes íntimas também, aí, puxando a orelha dos homens. Pessoal, ainda é parte da cultura masculina ainda não ter cuidado com isso, né? Não raspar os pelos das partes íntimas, ou pelo menos aparar, não lavar direito, né? Então, vamos acabar com essa cultura, gente. Vamos ser mais higiênicos, ter mais asepsia nessas partes, esfregar bem, né? Limpar. Existem muitos casos nos hospitais de câncer de pênis. Por quê? Porque os indivíduos não querem limpar, né, a glande, a cabeça do pênis. E aí aquela sujeirinha vai se acumulando, acumula bactérias, que logo então vai surgir ali um câncer. Então, gente, é uma questão somente de higiene, só de limpar. Então vamos ter mais consciência, né, pessoal? E agora, sobre as mulheres. Bom, não há nem muito o que falar. Geralmente as mulheres já são muito cuidadosas com a higiene. Mas, frisando aqui, ter cuidado com os cabelos, lavar, cuidar bem deles. A pele também mantendo sempre protegida dos raios ultravioletas. As unhas mantendo sempre bem feitas e aparadas, limpas. E também cuidado com as partes íntimas também, limpando-as regularmente.
ok? E aí, nós vamos agora puxar um pouco para a nossa área, que é atividade física. Como que a atividade física pode ser um fator de higiene? Olha lá, atividade física é sim uma prática higiênica, porque você está cuidando da sua saúde, a sua saúde física e mental. Então, quando você pratica exercícios, você vai estar, então, melhorando a sua saúde corporal, melhorando a sua saúde mental, tá, gente? Então, atividade física é uma prática higiênica, sim. E de que forma você pode manter melhor essa prática de atividade física como uma forma higiênica? Praticando, no mínimo, 30 minutos diários de atividade física, numa intensidade leve a moderada. Como é que é essa intensidade leve a moderada, professor? É o seguinte, quando você, por exemplo, faz uma caminhada, né? Se você faz aquela caminhada, digamos assim, você saiu com a sua vizinha, né? Seu vizinho, seu amigo, amiga, irmão, foi fazer a caminhada. Aí você vai caminhando e vai conversando com a pessoa. Se você, no final da caminhada, conseguiu conversar o tempo todo com essa pessoa, tranquilamente, você não fez uma intensidade boa. Você fez uma intensidade muito leve, muito baixa, e isso daí não vai gerar resultado nenhum. Agora, se você foi lá com seu amigo, sua amiga, fazer a caminhada, mas aí você não conseguiu conversar direito, ficou falando, mas meio ofegante, e aí não conseguia nem terminar direito uma frase, aí sim já está numa intensidade leve a moderada, tá bom? Quiser aumentar mais essa intensidade, aí já é aquele nível que você não consegue nem conversar direito, precisa parar para respirar. Tá? Então, de leve, moderado para cima, é uma intensidade ótima para você praticar a atividade física. Menos do que isso, gente, você está só enrolando. Olha lá, praticar atividades físicas variadas é o ideal também. Então, não somente aquela caminhada, gente. No outro dia, tenta fazer uma corridinha. No outro dia, tenta fazer pegar a bicicleta e pedalar um pouco, se você tiver a bicicleta. Tem patinete, vai de patinete, patins, skate. Se não tem, vai, sei lá, tem como nadar, tem um rio perto, o Igarapé vai nadar. Não sabe nadar, mas tem uma canoa, vai remar um pouco. Vai fazer flexão de braço, vai fazer um pouco de abdominal. Varia. Né? Tem vários exemplos de exercício na internet, no YouTube, é só pegar lá, exercício para braço, exercício para perna, exercício para abdômen. Tem N chances de você ter exemplos, né, de atividade física. Outra coisa, mantenha uma alimentação saudável e balanceada, gente. Então, tente variar a sua alimentação. Deixe de lado um pouco ali o pãozinho, né, da tarde, o pãozinho com manteiga e café, ou então aquela bolacha. Dê preferência a uma fruta, certo? Principalmente uma fruta com casca, por exemplo, maçã. Banana pode, mas a banana natural, não a banana frita. Milho, certo? Então, tente ver algo mais natural. Balanceada significa o seguinte também, que você pode variar um pouco o seu prato nas refeições, um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de salada, um pouco de carne. Quanto mais você variar, melhor, tá bom? E também utilize roupas adequadas, tá, gente? Não vou fazer que nem um pessoal aí que vai para academia com uma espécie de saco, né? Uma jaqueta toda fechada aqui de material sintético, né? Vai ainda todo preto, parece aquelas jaquetas de motoqueiro, né? Vai para a academia com aquilo lá. E aí começa a fazer exercício físico, porque acha que, ouviu dizer, que aquilo vai fazer suar, consequentemente no suor vai embora a gordura. Né? Isso daí é fake, tá, gente? Não existe isso. Não tem gordura nenhuma que vai embora no suor. Tá? Não está queimando caloria coisa nenhuma fazendo isso. Se você tirar aquilo e fizer exercício até sem camisa, vai estar queimando a mesma quantidade de calorias. Então, você, na verdade, só vai estar perdendo eletrólitos, sais minerais e água, que são importantíssimos se você fizer isso, tá, gente? Então, utilize roupas adequadas. Se você vai ao ar livre, pode até mesmo ir com uma roupa mínima, até mesmo para você evaporar melhor o seu suor,
né? Esfriar mais o seu corpo durante os exercícios. Então, a escolha da roupa é essencial para a prática da atividade física. Bom, então a gente encerra por aqui a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.